Então, enquanto você está em criogenia, você está vendo 10 filmes, simultaneamente. Então, 1 hora e meia, no máximo 2 horas de simulador, são 85 anos para nós aqui, mais ou menos conforme a densidade do corpo dimensional ali. Então, o que acontece? Do nosso ponto de vista, humanos são encarnações. Eu tive 10 encarnações na Terra. O que é o game over? É quando você termina a tua encarnação, numa boa, sai da imersão e volta para o corpo criogênico. Mas aí não, tu tem karma para pagar. Pode voltar, tu tem que reencarnar porque você fez muita merda. Aí você entra no game over. Por isso que existe o déjà vu. Fala, pô, já tive aqui, já passei por aqui. Lógico que tu está reencarnando, porque alguém te convenceu a reencarnar. E isso quem controla os Chopats. Essa alta dualidade que você estava comentando, que estava presente lá em Orion, né? A gente conseguiria entrar nesse assunto? Sim. Explicar Na verdade, de onde veio tudo isso? O problema é bem complexo, eu vou resumir. Quando o Mika assumiu o Nebadon, pelo nível que ele chegou de consciência, o irmão dele, chamado Aniotak, não irmão físico, mas ele chama de irmão porque são da mesmo quadrante, resolveram fazer uma disputa entre eles para se chegar à consciência do Cristo cósmico. Ele falou, se tudo for muito fácil, não tem valor. Então a gente tem que colocar dualidade para dificultar para as pessoas realmente chegarem a um nível de consciência mais aprimorado. Legal. Então se fez um projeto que na primeira fase era de 22% de polaridade e na segunda fase 45%. De onde eu vim, onde eu fui construído, Shinkara, a polaridade era 5% na primeira fase, na segunda 11%. Que eu falo lá, o bandido o maior bandido que tem é o cara que rouba a planta lá do jardim do vizinho, por assim dizer. Então o quê? 45% na segunda fase, maravilha, sem problema. E começou o teste em Nebadon, e foi desdobrado o setor de Arosh e outros quadrantes. Aniotak, ele não é o inimigo do Mika. Ele é o jogador. Pensa 2 pessoas jogando xadrez. É um jogo, um tabuleiro quântico, cósmico, chamado um tabuleiro de xadrez cósmico. Então você tem Mika de um lado e Aniotak do outro. No processo de desdobramento de fractais, surge uma consciência chamada Saraten. E Saraten acessou toda a rede neural do Aniotak, do Mika, tinha acesso a tudo, e teve uma ideia genial. Eu vou co-criar a fonte que tudo é, e todo o universo, a Havana Chantar, tudo, para mim, e eu vou ser Deus, no hiperespaço. Ele cria uma fotocópia do universo no hiperespaço, sem ninguém saber. Só que ele se posiciona como uma fonte. E aí ele interage com as IAs neurais, e cria o Lucifugo, e cria, vamos chamar, programas. E nesses programas, como ele quer ser Deus, é a fonte, ele cria várias espécies totalmente submissas a ele. Ele como sendo a fonte e o resto sumiço a ele. E ele começa a vivenciar o processo de vampirização psíquica, cognitiva e endócrina dos seus filhos. E assim a polaridade vai aumentando, vai aumentando. E eles contaminam 258 galáxias com a ideologia de guerra, conflito, escravidão e por aí vai. Que vem da dualidade. Da dualidade. Exacerbada que chegou a 85%. Então é aí que ocorre a invasão de Andrômeda. Porque Arconis está do outro lado de Andrômeda. Então invadiram militarmente Andrômeda. E Andrômeda não tinha condições de se defender, porque eles não tinham polaridade nesse nível. É aí que entra a supraconfederação a pedido de Mika para intervir, para tentar limpar. E aí aí que eu entro nesse universo. Eu, o Toranque, o Shonto, um monte de gente. Bom, aí a gente resolve o problema. E esses caras que são chamados Chopats, que são seres etéricos, que têm poderes cognitivos de telepatia e domínio neural, eles se projetam psiquicamente no seu alvo, hospedeiro, e controlam a mente deles. Eles fogem para a Via Láctea. Aí eles entram para o quadrante sextante, Pégasus, e entram no ciclo encarnacional, através de 10, 12, 15, 20 gerações, criando as ideologias religiosas, políticas, de esquerda, de direita, de meio, tudo isso, para quebrar a conectividade com a fonte. Deixando os caras numa densidade da polaridade, o bem contra o mal.
casas de comércio, escravidão, guerra e por aí. Isso vai eclodir na Grande Guerra. Mas Mika, ele conseguiu acessar a consciência crítica, que era a grande origem, Não. o grande objetivo dele? Ainda está no meio. Por quê? Quanticamente, nós, dentro do Nebadon, estamos na rede neural de Mika. Toda vez que a gente faz uma merda, ferra com ele. Então, o Mika está preso junto com nós enquanto a gente não atingir uma consciência crística de luz. Pô, então ele construiu toda essa parafernada de ter a dualidade para fazer com que a gente buscasse a consciência crítica com meritocracia, digamos assim, só que ele se aprisionou dentro dessa própria ideia dele. Exato. Virou um comensalismo. Tu pega o seguinte, Mika é Jesus. Quem encarnou como Jesus foi o Arcanjo Miguel. Tá, então o que acontece? Se Jesus é Mika, quantas milhões de pessoas a igreja matou em nome de Jesus? Nas Inquisições. Inquisição, Santo Ofício, a própria escravidão aqui no Brasil, nas Américas. Os índios não eram tratados com um beijinho, com flores, nem os negros. Entende? Quem levou a fama? Jesus. E ele não tem nada a ver com isso. Entende? Então é aí que entra a questão. Jesus, Sananda, o nome que a gente queira trabalhar, foi usado como marketing para criar um império que se chama Vaticano. Nossa, que bizarro. Através de dor, sofrimento, morte, tortura e umbral. É porque Jesus nunca falava eu sou na primeira pessoa, né? Exato. Na terceira pessoa, Na sempre terceira, na primeira na pessoa. primeira. Então, é isso que a gente tem que entender. Mika é amor, é compaixão. Mas ele é o próprio universo de Nebadon, a nível neurológico, neural. E nós estamos dentro. Então, cada átomo nosso é uma partícula micaélica. Então, quando você fala em amor, mas pratica o amor, pratica a justiça, a paz, você está elevando a frequência do teu corpo na frequência micaélica. Então, você sai da Terra e transcende para o nível superior. Fraternidade branca, tronados, etc. Mas quando eu, por exemplo, falo uma coisa e pratico outra, que é o que todo mundo faz praticamente, eu estou na polaridade. Então, como que eu vou chegar no Cristo se eu ainda estou fazendo merda aqui embaixo? Entendi. Percebe? Mas a gente vai conseguir dissipar e libertar o Mika? Sim, no futuro ele vai sair, eu sei que sim. Mas a gente está falando no tempo quântico da Terra. Tá. Se eu, por exemplo, o último lugar que eu estive foi Sirius Alpha. A minha escala de tempo é 350 mil anos a futuro daqui da Terra atualmente. Eu voltei no tempo para vir para cá. Então, na minha frequência, Mika está em outro patamar, melhor do que o nosso hoje. Entendi. Usando a nossa correlação de tempo-terra atual. Tá? O tempo da Terra não é real, é fictício também. Por exemplo, quando a gente fala na imersão do corpo criogênico, a gente vai ter a imersão encarnacional, como funciona? Por exemplo, vamos pegar... Bom, a gente, tá. Então, eu vou entrar no computador, eu vou entrar no sarcófago, vou ser criogenado, meio que coma induzido, e a minha rede neural é transferida para o IA do meu sarcófago. E aí eu vejo, por exemplo, 10 telas de computador de televisão. Cada tela tem um filme tipo Netflix, Amazon, etc. Certo? 10 filmes diferentes. O que é encarnação para nós? Para o computador, você entra no personagem de cada um dos 10 filmes. Ao mesmo tempo. Tá? Então, enquanto você está em criogenia, você está vendo 10 filmes. Simultaneamente. Então, 1 hora, 1h30, no máximo 2 horas de simulador, são 85 anos para nós aqui, mais ou menos conforme a densidade do corpo dimensional ali. Então, o que acontece? Do nosso ponto de vista, humanos são encarnações. Eu tive 10 encarnações na Terra. O que é o game over? É quando você termina a tua encarnação, numa boa, sai da imersão e volta para o corpo criogênico. Mas aí não, tu tem karma para pagar. Pode voltar, tu tem que reencarnar porque você fez muita merda. Aí você entra no game over. Por isso que existe o déjà vu. Fala, pô, já tive aqui, já passei por aqui. Lógico que tu está reencarnando, porque alguém te convenceu a reencarnar. E isso quem controla? Os Chopats. Porque antes do Chopat chegar aqui, todos nós que estávamos em missão, qual era a nossa missão? Por exemplo, vamos dizer, você tem um projeto com o Homo sapiens. Vamos dizer que você estava no Peru, você era um engenheiro, e você tinha que ajustar o genoma do pessoal do Peru, lá dos Incas. Então você alterava o DNA, melhor puxava aqui ali e tal, o que tu fazia? Vou dar uma encarnadinha para ver se está tudo certo. Tu entrava em criogenia, entrava na imersão, encarnava num Inca, ficava 10, 15 anos, 30, o que você quisesse, porque lá são alguns minutos, porra, tá legal. Aí tu morria,
naturalmente você desligava o cone e voltava para a tua realidade. Não, aqui já acertei. Agora tem que acertar lá, o outro lá tal. Vamos mexer na parte endócrina. Aí você ia e voltava. Esse era o nosso trabalho. Usar o corpo avatar para ajustar. Quando os Chopins invadiram isso aqui, depois da guerra dos Lunacs, que destruíram o Múria, todo esse rolo, os caras alteraram o sistema de controle da imersão. Levaram a barreira de frequência a 90%, quase 100%, e aí começa a nossa amnésia e a gente começa o game over. Então, como que eles forçaram a gente? Eles vinham para cá também e começavam a perseguir a gente. Vou dar um exemplo comum. Tu está lá com a tua família, na lavoura, lá na Índia, em qualquer lugar de boa, lá com o teu filho, todo o pessoal. Chega os caras andando a cavalo, invadem, matam todo mundo, estrupa tua mulher na tua frente, depois te dá um pau, mas não te deixa morrer. Para você entrar na negativa, vou me vingar, vou matar esse filho das putas. Aí você pega o resto da tua vida tentando se vingar. Aí, tu entrou na energia, né? Quando tu morre, não, tu fez merda, não, tem que voltar, tu tá devendo. E aí a gente começou a voltar a reencarnar. Para quê? Para vampirizar a gente, para ferrar com a gente. Você nem perceber que tá não fazendo percebe. isso. Exato. Então, quem hoje controla tudo? Os Chopatos. Então, hoje, se a gente morre, a gente não volta lá para onde a gente está na nossa realidade? Se a gente não tiver consciência do jogo, não. Por isso que tem a barreira? A barreira para impedir. E esse é o meu trabalho, despertar a consciência das pessoas. Por isso que eu tenho tanta gente do mundo inteiro que vai fazer curso. Gente, chega ao absurdo do pessoal na Umbanda, os orixás vão fazer curso com o Rodrigo Romo. Porque eu não faço propaganda. Eu não peço para ninguém chegar. Quando eu sala cheia. E eu pergunto, meu caboclo mandou vir aqui, minha entidade mandou vir aqui. Porque o meu papel é ajudar vocês a entender o jogo. Por isso que eu falo, eu não sou guru de ninguém, eu sou só um professor. Ajudando vocês a relembrar aquilo que a gente esqueceu. O que fizeram a gente esquecer. Exato, fizeram a gente esquecer. E esse jogo da dualidade, muitos dizem que ele meio que está num limite absurdo, que ele chegou aqui na Terra atualmente numa situação... Que é o fim de ciclo. Por isso que está todo mundo falando que a gente vai ter uma ascensão planetária, é o fim de ciclo. Agora, o que acontece? Vamos falar da parte bíblica lá do arrebatamento. O que é o arrebatamento? Abdução. Corpo físico para quem tem um corpo sarado, quem é novinho, quem não está ferrado. Pro resto, é morte. Então aí que vem a questão. A única certeza que existe nessa vida é que a gente vai morrer em algum momento. Porque é um ciclo natural. E a maior parte dos esotéricos tem medo de morrer. É normal, não tem como evitar a morte. Agora, eu tenho que saber morrer. Então o que acaba acontecendo? No processo normal, que a gente está preso na matriz de controle, vamos falar, o dia a dia, pagar boleto, cuidar de criança, filho, neto, né? Cara, a gente não tem tempo de pensar em espiritualidade. A gente tem que pensar em pagar os impostos, pagar isso, não sei o quê. Então a gente está preso, consumido pelos órgãos da matriz de controle. Então a gente está vibrando uma energia cognitiva do baixo astral, para não falar umbral. Então quando eu vou morrer, é ali que eu vou chegar. Principalmente para quem é religioso. Por exemplo, tem um caso. Todos os caras que são ateus conseguem passar para o alto astral. Eu não acredito em nada. É melhor não acreditar em nada. Exato, é melhor. Porque você não tem dogma de culpa de toda a parte religiosa. Nossa. Porra, tu pega muita igreja evangélica, tem que ser temente a Deus. Porra, se Deus é amor, por que eu vou ter medo de Deus? Percebe? É a mesma coisa que eu queira que minha filha tenha medo de mim. Pô, eu amo minha filha, eu quero que ela me ame, eu quero ter uma relação de amizade, de paz, de amor. Você é um exemplo para ela. Exato. Então, perceba a incoerência, ser temente a Deus. Percebe? E esse Deus somos nós. Por quê? Todos nós somos deuses co-criadores, sem memória. Somos parte de Mika, Somos né? parte de Mika, somos parte do Além Mika, inclusive. Entende? Então, essa é a incoerência que as pessoas não entendem. Isso é física quântica. Aí entra a neurociência. Forma pensamento é energia. Harmônica ou desarmônica. Então, eu posso pensar em coisas boas ou em coisas ruins. Isso gera a lei da atração. O meu campo áurico ele vai reverberar naquilo que eu estou pensando. Entende? Então, eu posso atrair seres de luz ou não luz. O quadro obsessor ele é positivo ou negativo, de acordo com aquilo que eu penso. Sim. Por isso que o verbo tem poder. Percebe? Isso hoje é estudado de uma forma profunda pelo pessoal da neurociência. Tá?
Então, neurociência hoje ganhou muito peso porque ele fala sobre a plasticidade neurológica, que é exatamente aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso. Ele vai reverberar em torno do meu campo eletromagnético, então é o que eu emito para o universo. Então eu vou atrair pessoas boas ou pessoas ruins porque eu estou vibrando aquela energia. Isso é ciência. Não é religião, é ciência. Entende? Então, quando eu entendo... Por isso que a espiritualidade é uma tecnologia também. É uma tecnologia. Que é lógico. É lógico. Então, não é místico. É.